Muito bem. Como vocês já devem ter visto, e essa bolinha aqui, esse desenho, essa imagem, é uma imagem muito importante para a medicina chinesa, né, é muito importante para o pensamento chinês. Isso aqui é chamado de Tai Chi, né, Tai Chi, ou, também conhecido como Yin Yang, né. Esse Yin Yang é, na verdade, central no pensamento chinês e vai permear todo o nosso estudo, né, e as ciências chinesas, elas se apoiam muito nesse conceito mais básico, que é o seguinte: o chinês falou: "Olha, a gente conhece o mundo, esse mundo que a gente vive, é o mundo da complementação desses aspectos opostos, complementares. A vida só existe, né, nesse mundo que a gente está, porque esses aspectos complementares, um nutre o outro. Um alimenta o outro, um sucede um outro e um complementa o outro, né? Então, isso é a base para tudo. Partir desse princípio, que é central no pensamento taoísta, no pensamento confucionista, que são a base para a medicina chinesa. Então, o que o chinês, o cientista chinês olhou e falou: olha, existe um universo infinito aqui por trás dessa realidade nossa. Mas eu não consigo explicar esse universo infinito, até porque ele é infinito. Então, por mais que eu tente falar sobre ele, eu nunca vou conseguir, porque eu não vou ter palavras, eu não tenho argumentos, eu não tenho meios de explicar o infinito, porque todos os meios que eu tenho são finitos. Então, sempre serão insuficientes para explicar o infinito. Agora, esse mundo que a gente está, essa realidade, é uma realidade finita, né? E essa realidade finita, ela é explicável por meio dessa complementaridade desses aspectos opostos, né? Que, na verdade, eles não são duas coisas na visão chinesa. É uma única coisa, uma unidade. E essa unidade que permite o desenvolver da vida, né? Tanto o brotar da vida, quanto o desenvolver da vida, e a separação desses dois aspectos, quando essa unidade finda, a gente tem a morte, a gente tem o fim, né, desse mundo finito. Então, explica-se muito a realidade por meio dessas forças complementares que formam uma unidade que define a vida, né? Então, a gente vai ver isso muito. Outra coisa que o taoísmo traz é a visão de que a gente é inseparável da natureza, né? A gente não é que a gente vê a natureza como algo importante. Para a medicina chinesa, a gente é inseparável mesmo. Inclusive, nossos processos são idênticos aos processos que acontecem na natureza. Então, a ciência médica chinesa, ela se apoia totalmente nessa visão e no entendimento e numa decodificação de como funciona a natureza, porque a gente funciona igual. Então, toda a ciência se apoia nisso. Olha, nosso organismo, ele tem a sabedoria da natureza, ele é autorregulável, ele tem a capacidade esplendorosa de se regenerar e de se arrumar por si só. Então, nosso papel como cientistas é favorecer isso, não atrapalhar isso e dar ferramentas para que esse processo realmente se cumpra. Então, isso também é muito diferente, né? A nossa medicina, ela é muito mais intervencionista. Ela pensa que não, espera aí, existe um saber aqui, que é um saber, ele é meio esotérico do ponto de vista que ele não está dentro, e ele é imanente, ele não é baseado no que está sendo vivido. Ele é um saber forjado em laboratório, é um saber forjado
numa ciência externa aos processos, né? Ali vai sendo decodificado em laboratório, decodificado em ferramentas e linguagem fora da natureza, né? Uma linguagem construída também. E a medicina chinesa ela é totalmente construída nessa linguagem, inclusive nessa visão em vivo, uma visão de que as coisas estão sempre em processo, na visão de que as coisas estão sempre vivas e sempre em movimento. E aí é um pouco uma ciência para entender os processos, né? Então, por isso que é muito difícil dar diagnóstico de doenças, do ponto de vista da medicina chinesa. Porque é muito difícil, inclusive, separar saúde e doença. Digamos que todos nós estamos em processo de arranjo e rearranjo constante, e esse processo é que define a vida, né? Então, a gente está aqui ajustando o organismo o tempo todo. Então, não existiria saúde e doença como conceitos estanques, como é a medicina ocidental, como ela depende desses conceitos, né? O conceito de, não, estou saudável ou estou doente. E para a medicina chinesa, não tem ninguém saudável, não tem ninguém doente. A gente está sempre em processos de arranjo e rearranjo. Então, por isso, o diagnóstico na medicina chinesa, ele é um diagnóstico que está acontecendo o tempo todo. A gente está sempre diagnosticando. Então, a gente está sempre fazendo o diagnóstico de todo mundo o tempo todo. Eu sou diagnosticável agora, vocês são diagnosticáveis agora, e as pessoas são diagnosticáveis o tempo todo, porque a gente está tentando entender processos, tentando entender que características cada organismo está apresentando nesse momento, e aí como é que a gente coleta essas informações? Bom, em vivo também, a gente coleta pelas queixas que a pessoa apresenta, pelo que a gente observa na pele, no cabelo, nos olhos, que a gente observa e palpa também, com a palpação, a gente palpa pulso, a gente palpa canais, trajetos, músculos, abdômen, e a gente vai coletando informação, né? Temperatura, e tudo isso vai dando uma informação sobre uma grande paisagem, que é esse ser vivo aí, que está em processo, ele está vivo, ele está recebendo influências o tempo todo, né? De alimentos, influências de informação, do clima, né? Do tempo fora, das mudanças climáticas, enfim, o tempo todo se adaptando, né? É um mecanismo constante de adaptação. E aí o nosso papel, como acupunturistas, é ajudar esses organismos nessa grande tarefa de adaptação constante, de ajuste constante. Então, é realmente uma ciência criada e desenvolvida para favorecer isso, né? E lançando mão da ferramenta mais poderosa, que é o próprio organismo. E a capacidade que o próprio organismo tem de se ajustar. É uma ciência que realmente depende disso. Então, assim, em linhas gerais, a gente poderia definir assim a medicina chinesa. Uma ciência para entender processos, ela se basa muito no que observamos do funcionamento da natureza, né? O nosso organismo é muito semelhante, inclusive a gente vai usar linguagem para definir esse organismo, usando essa linguagem da natureza também. A gente usa muito o conceito de calor, frio, umidade, secura, vento, enfim. Vocês verão muito isso. Além do que os cinco movimentos, o Wuxing, né? Também é traduzido como 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal, água, associados a diferentes órgãos e vísceras. Então, o chinês, o que ele fez também nesse trajeto científico? Ele decodificou caminhos pelo corpo. E aí, essa ideia de caminhos, e colocar o título desse encontro nosso como os caminhos da medicina chinesa, não é ao acaso. A gente fala dos caminhos, porque a medicina chinesa é toda para entender esses grandes fluxos do organismo, esses fluxos que acontecem o tempo todo, nervosos, sanguíneos, linfáticos, emocionais, né? E o chinês lançou ferramentas para entender isso.
que, inclusive, esse sistema que eles chamam de Jing-Luo, sistema de canais e colaterais, que é uma grande leitura anatomofisiológica do organismo, que já começou a ser descrita há 2.500 anos atrás, um pouco mais, e que o chinês percebeu que o organismo era puro fluxo. Então, ele foi decodificando esses caminhos. Aí a gente, na nossa ciência, a gente separou, né, esses fluxos. É o fluxo sanguíneo, nervoso, linfático. E o chinês não, ele deu o nome de um grande sistema de canais e colaterais, que inclui tudo isso. E aí a gente vê, talvez por uma visão dicotômica que a gente tem, né, ocidental, que o chinês, não, está falando de energia, ele está falando de uns canais, de uns meridianos invisíveis, onde corre energia. Não, o chinês não está falando disso, ele nunca falou disso, né? Como algo separado do organismo. Não, não é. Na verdade, esses fluxos que ele descreve são fluxos multidimensionais, né? De substâncias, de sangue, de líquidos, de estímulos elétricos e de psíquicos. O chinês teve essa sensibilidade de entender o organismo como uma grande malha, uma grande teia de fluxos multidimensionais, né? Então, é isso que o chinês está falando. E quando as pessoas traduzem um conceito que também é central na medicina chinesa, que é qi, né? Qi é traduzido como energia. E essa tradução não é boa, não. É uma tradução falha. O ideograma que representa qi é um ideograma que é como se fosse um desenho, um pictograma, né? Um desenho de um campo de arroz e o de vapor. Então, é como se fosse o arroz em processo de transformação, né? Então, Qi tem a ver com metabolismo, tem a ver com fluxo, com mudança, com transformação, que é o que rege muito o organismo, né? O organismo é todo pautado nesses fluxos, nessa transformação e no metabolismo. Então, Qi é difícil de traduzir. E aí, muitas vezes, a gente deixa Qi mesmo. E a gente vai tentando entender o que ele quer falar. O Qi do baço, né? O que é o Qi do coração? O que é o Qi do rim? É esse metabolismo específico, essa dinâmica que esse órgão tem, esse potencial, né, metabólico, enfim. E o chinês faz essa descrição muito rica. E ele fala de algumas substâncias fundamentais, uma delas, é uma substância, e é também um processo, é o que chama de Qi. E aí, uma breve história antiga da medicina chinesa, só para vocês verem quão longeva ela é, né? Muito bem. As primeiras atividades médicas começaram, até arqueologicamente falando, mais ou menos 3.000 anos atrás, né? Tem esse registro, né? Inclusive em cascos de tartaruga, em pedras, o achado de agulhas, na verdade, pedras, né? Pontiagudas, que usavam para estímulos, facas, instrumentos cirúrgicos. O chinês, nesse primeiro momento da medicina chinesa, a gente tem, por exemplo, o Huatuo, né? Esse cara aqui de baixo. Ó. O Huatuo, por exemplo, ele é considerado um exímio cirurgião, né, da medicina chinesa. Realmente abria, tirava acúmulos, né? Tirava tumores, tirava excessos do organismo, fazia-se esse tipo de medicina ancestralmente também. E aí a medicina chinesa cada vez foi tratando o interior por meio do exterior, né? Tudo que está dentro se apresenta fora e a gente pode, fora, estimular o que está dentro também. E, por meio das ervas, das substâncias, a gente fala matéria médica chinesa porque a gente tem substâncias do reino vegetal, animal, fungi e mineral, né? Tem substâncias para tudo quanto é gosto, e dentro da farmacopeia chinesa. E
Muito bem. E aí a gente tem uma história, assim, antiga, né. Um grande livro, né, um grande tratado antigo e fundante, assim, da de várias teorias que até hoje são, trabalhadas com a medicina chinesa, é o clássico do Imperador Amarelo, né. Huang Ti Neijing, esse clássico de medicina interna do Imperador Amarelo. Ele é um livro todo construído na forma de diálogo entre um médico, tipo, o médico do reino, né, da dinastia, e o o imperador amarelo. Então ele é todo construído na forma de diálogo e explicando fundamentos sobre a vida e sobre o organismo, e já nos trazendo, nos brindando com teorias de canais, teorias dos 5 elementos, dos órgãos e vísceras, né, já nesse livro. Algo que a gente trabalha nos fundamentos da medicina chinesa. Então, riquíssimo. É um livro dividido, na verdade, são 2 livros, né, cada um com 81 capítulos, que alguns se perderam, né, esse é um detalhe importante. Alguns desses livros se perderam na história médica, na história da medicina chinesa. Tem uns capítulos que não existem, eles não a gente não conseguiram resgatar. Então, assim, interessantíssimo, né. E aí tem vários livros que vão sucedendo e alguns muito importantes, como o Clássico das Dificuldades também, o Nanjing, que ele é, digamos que um aprofundamento, uma discussões sobre o próprio clássico do Imperador Amarelo. Tem outros livros como o Shan Han Lun, Tratado das Doenças do Frio, que é um grande tratado sobre epidemias e a lidas em processos epidêmicos, né? E, e é uma teoria que é muito robusta e que, inclusive, a gente usa até hoje, e é usada na China, inclusive agora na pandemia do coronavírus, né? É uma visão do organismo que favorece o trabalho, vislumbrando cada indivíduo, em que processo que ele se encontra, o nível de penetração do fator patogênico no organismo. Então, com base nesses sinais sintomas que deflagram um nível de penetração, sistemas que estão mais comprometidos, usar terapêuticas, ervas e outras ferramentas que fazem com que o processo seja resolvido, né? E aí a China teve um processo muito rico e muito auspicioso nessa pandemia, né? A quantidade de mortes é ínfima comparado com a população que tem, né? Diferentemente do nosso caso, né, que a gente está numa situação catastrófica aqui mesmo. Acho que tem muito a ver também com essa lida, mas outras coisas que a gente tem visto, né. Mas, enfim. Então essa riqueza está aí, e está chegando fortemente no Ocidente também, já tem formações muito robustas, né, inclusive nível de graduação, mestrados, doutorados, em alguns países. Na China o formato é esse, né, de graduação, tem mestrado, doutorado. E aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aqui no Brasil a gente tem a medicina chinesa, a acupuntura, como uma prática multiprofissional, né. É também considerada uma profissão não regulamentada e uma prática de diferentes, profissões, né. Então, diferentes profissões têm um regulamento específico, né, resoluções específicas sobre a prática e a especialização em acupuntura. Então, basicamente, quase todos os os cursos da área da saúde, né, têm a acupuntura como especialidade. A psicologia teve a resolução, ela foi uma das primeiras também, e saiu, não tem mais a especialidade na psicologia, a especialidade em acupuntura, medicina chinesa. Entrou recentemente a nutrição também, especificamente com a parte nutracêutica da medicina chinesa, dietoterapia e farmacopeia chinesa. E as outras todas têm, terapia ocupacional, fisioterapia, educação física, biomedicina, farmácia, né? A própria medicina, considerada hoje uma especialidade médica.
E aí tem uma briga, uma luta muito grande, né, com essa história da acupuntura, porque ela era rechaçada, né, pela medicina, era considerada uma prática de curandeirismo, até pouco tempo atrás, 30 anos atrás. E a partir de 95, quando ela vê que várias outras profissões regulamentaram, né, essa especialidade, ela define também a acupuntura como especialidade médica. E aí começa um processo reverso, de falar, não, a acupuntura é uma prática médica, então vocês não podem fazer, né? E começam a falar que ninguém poderia mais fazer, só os médicos. E aí isso é uma briga de foice no escuro, né? Mas é uma coisa impossível de voltar atrás, porque hoje a gente tem milhares de acupunturistas de diferentes formações, né? A gente tem os especialistas, as profissionais da saúde, a gente tem acupunturistas graduados em medicina chinesa no exterior, a gente tem técnicos em acupuntura formados, também tinha cursos técnicos em acupuntura até pouco tempo atrás. Então, tem diferentes formações e muita gente, né? Então, o que tem, sim, é um projeto em andamento, na verdade, um andamento infinito, assim, não acaba nunca, que é desde 2003, um projeto de lei para regulamentar a profissão, né? Então, o que aconteceria a partir da regulamentação da profissão é que, a partir daí, teríamos duas categorias, digamos, né? O acupunturista pleno, o acupunturista que estuda medicina chinesa, faz a graduação em medicina chinesa a partir desse momento, e os que são especialistas, ou seja, são dentro da área de atuação deles, eles também usam a acupuntura como ferramenta complementar. Então seriam, né, que é o formato que existe hoje. Então seria assim, mas ainda já tem quase 20 anos aí se arrastando esse projeto de lei. Outra coisa que a medicina chinesa, desde 2010, é considerada um patrimônio cultural imaterial da humanidade. E aí ela tem que ser resguardada, né, por todos os países signatários. Isso foi muito interessante porque isso traz um precedente para realmente estímulo, até mesmo do Estado, para formação independente em medicina chinesa, ou seja, para você estudar esse saber mesmo, né? E estudá-lo e preservá-lo, né? Salvaguardar esse conhecimento. E a acupuntura também, desde 2006, ela está no SUS, né? Existe essa resolução específica, o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, e ela foi uma das primeiras práticas a entrar, junto com a homeopatia, né? Fitoterapia. E ela, então, isso quer dizer o seguinte, que existe uma prerrogativa, né? Existe uma pré-definição que torna possível qualquer município brasileiro implementar, de fato, a acupuntura no sistema de saúde. E aí, então, depende basicamente dos municípios, né? Existe essa verba que vem pelo SUS, pelo Sistema de Saúde, né? No Ministério da Saúde, e aí depende muito dessa vontade política local. Eu, inclusive, já participei da formação de agentes de saúde e profissionais da saúde nos municípios, em algumas técnicas da medicina chinesa, né, em auriculoterapia, Qigong, prática corporal chinesa, Douyin, ventosa, moxa, para treinar esse pessoal para realmente poder oferecer pelo SUS, né, como uma prática de cultivo da saúde. E o que é interessante é que nesse documento aqui, a acupuntura é definida como uma tecnologia de intervenção em saúde, inserida na medicina tradicional chinesa, um sistema médico complexo que aborda de modo integral e dinâmico o processo de saúde e doença do ser humano, isso que eu tinha falado para vocês, né? Um processo dinâmico, podendo ser usada de forma isolada ou de forma integrada com outros recursos terapêuticos. E que a medicina chinesa também dispõe de práticas corporais. E isso é super interessante, que é o Qigong, o Tai Chi, o próprio Douyin, a automassagem, né? As práticas que são também práticas de saúde. E no SUS,
elas entram dentro das academias de saúde, né? Que é uma parte da atenção básica. Então, a acupuntura entra muito nessa esfera da atenção básica, do SUS. E se tudo der certo, logo, logo a gente vai ter muita prática de medicina chinesa atendendo a população. E aí a gente tem uma verdadeira revolução, né? O que acontece quando a medicina chinesa entrar realmente e as pessoas começarem a ser cuidadas por esse sistema médico, a gente tem uma revolução. A gente consegue que o conceito de saúde seja realmente cultivado, né? O conceito de prevenção real, essa prevenção que tem a ver com a pessoa assumir o seu protagonismo também, desenvolver ferramentas, manter uma rotina também de atendimento, não ir só quando começa a ficar doente, enfim, né? E, especialmente, diminuir a toma de remédios, diminuir internações, diminuir cirurgias, tudo isso é possível quando a medicina chinesa entra. Assim como outras práticas, obviamente, que já existem no SUS, né? Inclusive outras profissões que ajudam com que a pessoa tome menos remédios e vá menos para a cirurgia. E a medicina chinesa seria também mais uma dessas aliadas, né, num processo de saúde integral.